Nós somos adoradores por excelência. Foi o próprio Deus que colocou em nossos corações o desejo pela adoração. Agora, quando essa adoração tem como Jesus Cristo no centro, fica ainda melhor. Jesus é o centro da nossa adoração, queridos. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos trouxe nessa manhã. Eu convido a igreja a meditarmos na palavra de Deus em Romanos 8, queridos. Abre as Sagradas Escrituras. Até aqui nós já temos ouvido falar, temos adorado e engrandecido o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é digno, sim, de toda adoração, de todo louvor. Foi para isso que nós fomos criados, para a manifestação da Tua glória, para engrandecer aquele que é digno de toda adoração. Então vamos meditar aqui nas palavras do apóstolo Paulo, Romanos 8, versículo de 1 a 8. Mas para ser mais breve, queridos, vamos ler apenas o versículo 1 e 2, que diz assim: Agora, pois, já não existe condenação, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Eu gostaria de ler novamente essa afirmação bíblica, essa palavra maravilhosa. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Você pode dizer nesta manhã: o Espírito de vida, o Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém, queridos? Como é bom, queridos, termos sempre pela manhã uma ótima notícia. E se você quer ter uma ótima notícia, é fácil. Vou te dar aqui uma dica: leia a palavra do Senhor. Você vê que 2 versículos já nos traz esperança aos nossos corações. Porque essa palavra aqui é uma das declarações mais lindas e mais importantes para a vida do ser humano. É a declaração de que Jesus é Senhor, é a declaração de que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Queridos, se nós formos observar, o maior medo do ser humano não está na fome, não está na guerra, não está na violência, não está em políticas, ditaduras, em nenhuma situação transitória ou passageira aqui nesta vida. Mas o maior medo do ser humano ainda está com relação à eternidade. Há uma insegurança muito grande com relação à eternidade. Para onde iremos? Mas Pedro diz: para onde iremos, Senhor, se só Tu tens palavra de vida eterna? E nós temos essa certeza no nosso coração, que nós sabemos de onde viemos e para onde iremos. Nós temos uma certeza que, segundo a palavra de Deus, que não há condenação mais, porque nós estamos em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra vai falar sobre a justificação pela fé. O livro de Romanos, ele começa então trazendo essa ideia que o justo viverá pela fé. Nós somos justificados porque o Senhor Jesus, como um presente, uma oferta preciosa de Deus Pai Todo-Poderoso, Ele se entregou na cruz do Calvário por cada um de nós. Ele derramou o seu sangue precioso para que nós viéssemos ser transformados das trevas para a luz, para que nós viéssemos ter os nossos pecados perdoados, e nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, Satanás não pode acusar, Satanás não tem mais autoridade, não tem ingerência sobre as nossas vidas. O salário do pecado é a morte, de fato, foi uma declaração que Deus fez quando Ele disse para Adão que ele não deveria pecar, senão morreria. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Os que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. O Evangelho é boas novas, vida nova, vida transformada. Em Jesus nós somos novas criaturas. Isso significa que quando nós estamos em Cristo, e de fato nós já estamos em Cristo Jesus, nós estamos livres da condenação eterna, aquilo que traz mais temor ao coração do homem. Olha só que João diz que quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta:
A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João também disse que ele veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, foi-lhe dado o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus. Nós temos uma nova identidade em Cristo. Nós somos transformados pelo teu sangue. O sangue derramado na cruz do Calvário não simplesmente apagou todos os nossos pecados, mas nos conduziu ao trono de Deus. Na canção que cantamos anteriormente, nós observamos que o véu foi rasgado e nós temos livre acesso ao Pai. E isso só foi possível pelo sangue precioso de Jesus. Nós temos aqui nesse texto, querido, duas certezas. Uma certeza da nossa salvação, a garantia de vida eterna, a garantia de que não seremos condenados. Mas nós temos uma outra certeza, que nós temos uma nova vida. Nós não vivemos mais segundo a antiga vida ou a antiga forma de viver, mas nós temos uma nova vida. E isso traz responsabilidades a cada um de nós. Se nós já fomos transformados por Cristo, se os nossos pecados foram apagados na cruz do Calvário, então nós precisamos sermos intencionais, queridos, para vivermos essa nova vida, de forma que glorifique e exalte o nome daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra de Deus diz ali em Gálatas que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E ali Paulo vai orientar que nós não podemos mais viver como se escravo ainda fôssemos. Veja só que, um pouquinho mais adiante, na carta aos Gálatas, ele vai dizer o seguinte: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Está em Gálatas 5, versículo 16 em diante. Queridos, o que a palavra de Deus nos chama a atenção aqui, ainda nesse texto ele fala assim: porque a lei do Espírito de vida, ou seja, o Espírito Santo, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Isso nos chama para vivermos numa direção de vivermos em conformidade à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Viver pelo Espírito e não viver pela carne. Se formos observar um pouquinho mais adiante, ainda nesse texto, lá no versículo 5, então Paulo aqui ele vai listar dois tipos de pessoas: aqueles que decidem viver segundo a carne e aqueles que optam por viver segundo o Espírito. E eu creio, queridos, que todos nós temos a opção e já fizemos essa opção de vivermos segundo o Espírito de Deus. Talvez não seja algo simples, não seja tão fácil, mas nós temos o Espírito Santo, porque nós somos morada do Espírito Santo, que nos auxilia nessa vida. Aí os versículos 5 até o 8 vai dizer assim, ó: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu não sei como tem sido a sua vida, querido, mas Deus nos criou para glorificá-lo. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Nós temos um compromisso com nós mesmos e principalmente com o Senhor. Vivermos uma vida que seja agradável, vivermos em santidade. Nós somos escolhidos no Senhor antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Nós sabemos que a vida de santidade não é uma vida fácil, porque realmente a carne ela é algo latente. Eu brinquei assim com as crianças, mas é uma brincadeira com cunho bíblico fundamentado, que nós temos 3 inimigos. Quando se fala de inimigo, as crianças chamam muita atenção, que é o mundo, que é Satanás e a própria carne. E eu falei assim, olha, o pior dos inimigos, desses 3 inimigos, é aquele que nós dormimos com ele, que é a nossa própria carne. Difícil para ser vencido. Os desejos da carne, muito difícil. Olha só o que o apóstolo Paulo fala aqui do seu drama, um pouquinho antes, capítulo 7, versículo 18, ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum,
Pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse sim faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Queridos, o pecado quer nos conduzir para algo que distante de Deus, é o que nos faz separação do Senhor. Mas viver pelo Espírito é uma decisão, e nós podemos fazer isso. É compreender que somos novas criaturas, que já estamos em Cristo Jesus liberto, que já fomos transformados. E o primeiro passo que nós devemos fazer para vencermos, então, o pecado é reconhecer nossas fraquezas. O que Paulo está fazendo aqui é reconhecendo que ele, sem Jesus, ele se torna fraco diante das ações da carne e do pecado. Mas com a ação do Espírito Santo, nós podemos sim, em Cristo, nós podemos não pecar. Sem Cristo, nós não temos a mínima chance. Mas nós sabemos, queridos, que nós caminhamos para aquele grande e glorioso dia em que não pecaremos jamais. Jesus está voltando. Ele quer encontrar em nós adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que vivam em santidade, que vivam para glorificar e exaltar o teu santo nome. Nós precisamos, então, olhar para o exemplo de Paulo e de tantos outros personagens da Bíblia, que foram homens comuns a nós, mas que dependeu do auxílio do Espírito Santo para continuar vivendo a vida em santidade. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe nesta manhã, que Ele possa continuar nos fortalecendo. Sabemos que é uma caminhada difícil. Imagina, guerrear contra o inimigo já é difícil, contra 3, mais difícil ainda. Mas nós temos aquele que venceu na cruz. E nós temos a presença gloriosa do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, nós louvamos a Ti, Pai, por esta breve reflexão, mas ao mesmo tempo profunda, Senhor. Porque nos leva, Pai, a contemplar Cristo Jesus em nossas vidas. Aquele que se entregou na cruz do Calvário, Pai, como oferta viva, única e insubstituível, Senhor. Para morrer em nosso lugar, como promessa, Pai, do Pai, Deus Pai Todo-Poderoso. E nós louvamos a Ti, Pai, pela presença gloriosa do Espírito Santo em nós, que nos conduz na adoração, que nos ajuda, Pai, nos momentos de fraqueza, que nos ajuda, Pai, a passar pelo vale, ó Deus, e glorificar o Teu santo nome. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa nos tocar cada vez mais em nossos corações, nos direcionando para uma vida de santidade, no reconhecimento de que o Senhor é Senhor nas nossas vidas. Nós Te louvamos nesta manhã e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém.